Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos vocês. Aventurem-se no mundo dos cafés especiais. Vale a pena. Um mundo novo de sensações, de aromas, de gostos, o café de qualidade. O Brasil já se destaca como um dos principais produtores mundiais de cafés de excelência. São os cafés arábicas. Antigamente ia quase toda a produção brasileira para fora, para os Estados Unidos, Europa, Ásia, mas cada vez mais os brasileiros estão descobrindo a excelência do café especial. Portanto, procure na sua cidade, em cafeterias ou na internet, sites especializados, os cafés arábicas e passe a conhecer e degustar cada vez mais essa qualidade superior do café brasileiro. Vamos começar o nosso Café com Ações. Ele foi criado exatamente para fazer um giro de notícias e informações sobre economia e bolsa de valores. E a gente procura aqui demonstrar a importância de ser seletivo, de buscar informações que fazem diferença para as nossas estratégias de investimentos, nos afastando do ruído, do excesso de informações que existe na mídia e na internet. Muito bem, começo o dia de hoje com uma notícia, compartilhando com vocês, que saiu no portal do Estadão. Jamie Dimon, ele é o CEO do JP Morgan, dos principais bancos de investimento dos Estados Unidos. E ele prevê um boom na economia dos Estados Unidos, numa carta elaborada para os principais investidores do banco. Nessa carta ele diz, ela foi publicada no dia 7 de abril, recentemente, e ele é muito lido, esse documento, sobretudo pelos grandes investidores de Wall Street, porque ele traz não apenas uma visão geral dos negócios do banco, mas também os pensamentos de Dimon sobre tudo, desde lições de liderança até prescrições de políticas públicas. Ele continua sendo uma das principais vozes do mundo financeiro americano. E na carta, destacando aqui alguns pontos, ele diz o seguinte: a economia dos Estados Unidos provavelmente viverá um boom, uma combinação de excesso de poupança, déficit de gastos, vacinações e euforia em torno do fim da pandemia. Tudo isso deve criar um boom que pode facilmente chegar até 2023. Então ele está projetando aí 2 anos de muita energia, vamos dizer assim, na economia americana. Isso justificaria uma alta valorização das ações, mas não o preço da dívida dos Estados Unidos, dada a enorme oferta que logo chegará ao mercado. Há uma chance de que o aumento na inflação seja mais do que temporário, escreveu ele, e que isso provavelmente poderá forçar o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros daqui a algum tempo. O aumento das taxas para compensar o superaquecimento da economia é uma causa típica de recessão, escreveu ele. Mas ele espera um cenário dourado de crescimento rápido, aumento suave de inflação e aumento moderado nas taxas de juros. Os bancos estão desempenhando um papel cada vez menor no sistema financeiro. Vale essa observação que o Dimon está colocando aqui para que possamos refletir sobre os bancos no Brasil, né? Os bancos estão desempenhando um papel cada vez menor no sistema financeiro. Ele citou a concorrência de um já considerável sistema bancário paralelo e de empresas de fintech, além de outras grandes empresas que se aventuram no mundo financeiro, como é o caso da Amazon, da Apple, Facebook, Google e agora até mesmo a Walmart. Ele argumentou que esses concorrentes não bancários deveriam ser regulamentados de forma mais estrita. Seu crescimento foi parcialmente possibilitado pela esquiva às regras bancárias, escreveu ele. E quando se trata de regulamentação mais rígida dos grandes bancos, escreveu, o custo para a economia de ter bancos à prova de falhas talvez não valha a pena. Os líderes da China acreditam que a América está em declínio. Os Estados Unidos já enfrentaram tempos difíceis no passado, mas hoje os chineses veem uma América que está perdendo terreno em tecnologia, infraestrutura e educação. Uma nação
prejudicada pela política, bem como pela desigualdade racial e de renda. Um país incapaz de coordenar políticas governamentais, fiscal, monetária, industrial, de alguma forma coerente para cumprir as metas nacionais. Infelizmente, julgo que exista uma dose de verdade nessa afirmação, disse ele. A solução não é tão simples quanto dar as costas aos combustíveis fósseis. Enfrentar a mudança climática não significa abandonar empresas que produzem e usam combustíveis fósseis, mas trabalhar com elas para reduzir seu impacto ambiental. Ele vê uma grande oportunidade em tecnologias e negócios sustentáveis e de baixo carbono. Planeja avaliar o progresso dos clientes de acordo com as reduções na intensidade de carbono, emissões por unidades de produção, o que se ajusta a fatores como o tamanho. Aqui estão outros pontos destacados por ele na carta. Com a difusão do trabalho remoto, o JP Morgan talvez precise de apenas 60 estações de trabalho para cada 100 funcionários. Isso reduzirá significativamente nossa necessidade de imóveis. O JP Morgan gasta mais de 600 milhões de dólares por ano em segurança cibernética. 600 milhões de dólares por ano em segurança cibernética. Perceba esse número porque isso é uma única empresa que investe por ano em cibersegurança, que é um dos negócios da Oi Cliente, da Oi Soluções. Estejam atentos a essas informações. Diamond citou brechas fiscais que ele achava que os Estados Unidos poderia dispensar, incidências sobre juros, incentivos fiscais para carros esportivos, jatos particulares, cavalos de corrida e uma redução de imposto de conservação de terra para campos de golfe. Foi a carta mais longa que Jim Dimon escreveu nos últimos tempos. Foram 66 páginas. A constante expansão desses documentos que ele tem produzido tem em vistas aí um pouco o universo de questões cada vez mais complexos que os executivos tendem a abordar. Bom, então esse é um dado interessante, é um dado para nós refletirmos, traz informações importantes sobre investimentos nos Estados Unidos, sobre a economia americana, uma ideia de posicionamento que possamos ter com relação à Bolsa Americana e algumas informações de valores que a empresa investe em cibersegurança, que eu acho que a gente precisa estar atento, porque esse é o universo que a Oi vai estar buscando para prestar serviços cada vez mais com a Oi Soluções. Outra notícia importante saiu no Valor Econômico. O Brasil é a única grande economia em desaceleração. Esse foi um estudo divulgado pela OCDE. Em contraste com a tendência global, indicadores compostos do país que sinalizam com antecedência os pontos de virada do ciclo econômico declinaram 0,32 ponto em março. Então essa foi uma divulgação feita pela OCDE. Os indicadores compostos da OCDE para março apontam abrandamento do crescimento no Brasil. É a única grande economia que aparece com desaceleração, enquanto em todas as outras a situação varia entre crescimento constante ou aumento da expansão, diz o estudo da OCDE. Em contraste com a tendência global, os indicadores do Brasil declinaram 0,32 pontos em março, comparado ao mês anterior. Na única nota negativa entre as maiores economias monitoradas pela OCDE. A pontuação brasileira, que era de 103,6 em janeiro, caiu para 103,5 em fevereiro e agora 103,1. O sistema de indicadores da OCDE é concebido para sinalizar com antecedência os pontos de virada do ciclo econômico, flutuações de produção ou de atividade econômica em relação ao seu potencial de longo prazo. O fato é que a economia brasileira realmente vem dando sinais de que é preciso estar atento, pois está havendo desaceleração na retomada econômica do país. Para finalizar o café de hoje, notícia também do Valor Econômico, Oi espera prazo mais curto para análise de venda de ativos de fibra, diz Rodrigo Abreu, CEO da Oi. Notícia do Valor Econômico. Após a audioconferência que foi realizada no dia 13,
A Oi espera que o prazo de análise pelas autoridades regulatórias da transação de venda de parte do capital da Infraco seja mais curto se o ativo for de fato arrematado por fundos do BTG Pactual, em conjunto com a Globenet Cabos Submarinos. Ontem a Oi confirmou que aceitou a proposta de 12,93 bilhões feita pelos fundos do BTG Pactual, que terão o direito de cobrir qualquer outra oferta que venha a ser apresentada no futuro processo judicial de venda da Infraco. A oferta será de piso num futuro processo concorrencial de alienação que deve acontecer em junho. O juiz que cuida da recuperação judicial deverá estar agendando para a segunda quinzena de junho o leilão. O processo de alienação de parte do capital da Infraco está previsto para acontecer no segundo trimestre desse ano. A transação deverá estar concluída entre o último trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. O BTG não é uma operadora, como sabemos, e como a Globenet tem alguma capacidade de rede, mas ainda não interfere com as atividades da Infraco, a análise competitiva vai ser muito mais simples do que se houvesse outras empresas do setor atuantes envolvidas, declarou o Rodrigo Abreu na teleconferência com analistas de mercado para detalhar o acordo que fez com os fundos do BTG. Esperamos um prazo mais curto para análise dessa transação pelas autoridades regulatórias, disse ele. O Rodrigo Abreu afirmou que a cisão da infraestrutura de rede da companhia para criar a Infraco não afeta uma futura migração da Oi do regime de concessão do serviço telefônico para o de autorização. A possibilidade de migração reduz os ônus regulatórios incidentes sobre as operadoras e está prevista no PLC 79, que alterou o marco regulatório de telecomunicações no país. O executivo explicou que a criação da Infraco já ocorreu. Nós, de fato, já segregamos os ativos, as equipes e as operações. Cerca de 100 pessoas que trabalhavam na Oi estão migrando para a Infraco. E isso já está possibilitando o crescimento da empresa, inclusive com a assinatura de contratos, né? Com outras operadores no país. Essa estrutura preserva totalmente a estratégia de migração do STFC do regime público para o regime privado. Há discussões em andamentos na Anatel sobre os requisitos relativos a esse modelo de regime público para que as concessionárias possam migrar para um regime de autorização privado. Na nossa visão, a estrutura que montamos não tem nenhum conflito com essas exigências regulatórias, né? A Globenet, a Oi renegociou seu contrato de arrendamento de capacidade de longo prazo com a Globenet como parte de um acordo anunciado na segunda-feira com a empresa de cabos submarinos e os fundos de investimentos do BTG Pactual. E foi a grande novidade, vamos dizer assim, na equação, né? Com relação à Infraco. A Oi vendeu a Globenet para o BTG Pactual em 2013, né? No final de 2013. O contrato assinado na época previa que a Globenet continuasse a fornecer capacidade para a Oi e suas controladas no longo prazo. Em teleconferência com analistas, para detalhar a oferta de 12,93 bilhões, a diretora financeira da Oi, Camille Faria, explicou que se a proposta dos fundos for vitoriosa no futuro leilão judicial, vai haver uma compensação entre valores a serem pagos pelas duas empresas, Oi e Globenet, e uma redução de exposição da Oi em moeda estrangeira. Então essa engenharia financeira aí vai ser positiva. A Globenet continuará oferecendo capacidade a nós, da Oi. Claro que há aspectos dessa obrigação que nós precisamos ver como que virão para a Infraco. Essa obrigação, no entanto, continuará existindo. No entanto, na realidade, a obrigação não mudou. O que foi feito foi um ajuste de detalhes para que tivéssemos uma equivalência financeira com a que a Oi tem para com a Globenet e com o que a Globenet tem para com a Oi. De resto, nada mudou. Então, essa foi a notícia também que saiu no Valor Econômico, comentando sobre a videoconferência que teve do Rodrigo Abreu com analistas de mercado. E fica aí, o que me chamou a atenção nesse evento foi a presença de analistas de investimentos de dois bancos, o inglês Barclays e o Morgan Stanley, americano.
Então temos aí dois grandes players já se posicionando para ouvir o que a Oi tem a dizer. Isso é importante. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.